Opa, se você tá aqui, você provavelmente já escutou falar sobre jejum intermitente, né? Dizem que tá na moda agora. Mas o problema disso é que tem muita besteira sendo dita por aí a respeito dessa prática. Então nesse vídeo aqui, né, eu quero te mostrar 7 erros bobos aí que você pode estar cometendo no jejum intermitente. Os 7 talvez maiores erros que as pessoas cometem ao tentar fazer jejum intermitente. Tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Polesso, fundador aqui do emagrecerdevez.com e também do projeto Tribo Forte. Eu tô aqui toda semana para mostrar para você na lata as verdades sobre saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, de acordo com ciência, de acordo com base científica e não balela. Isso vai te ajudar a viver no melhor peso que você pode viver e na melhor saúde que você pode ter, não é verdade? O assunto hoje é jejum intermitente. Para começar, eu quero dizer que jejum intermitente é uma coisa muito normal e natural do ser humano. Não tem nada de novo nessa prática. Eu costumo dizer que jejum surgiu antes da própria comida, né? Quando não existia comida, existia o quê? Jejum. Então, jejum existia antes da própria comida. Então, o pessoal cria um monte de coisa ao redor disso, mas é uma coisa super natural. Se você dorme, por exemplo, todos os dias, você está jejuando, né? A menos que você acorde à noite e fique comendo o tempo inteiro, você está jejuando aí pelo período que você dorme. Então, a gente está falando aqui em estender esse período um pouco, né? Isso que a gente chama de jejum intermitente. Quando a gente estende um pouco o período de jejum natural que a gente tem, por exemplo, dormindo, né, de forma intermitente, né? E também não é segredo, eu venho falando aqui há anos sobre esse assunto aqui, antes de todo mundo começar a falar, eu já estava falando aqui, né, no YouTube sobre jejum intermitente. Então, existem muitos benefícios a respeito de emagrecimento e também de saúde metabólica quando a gente começa a fazer uma prática correta, importante, correta, de jejum intermitente. E se você quer saber mais sobre como fazer jejum intermitente para emagrecimento, veja o meu vídeo aqui no YouTube, um dos mais vistos do meu canal, que é como fazer jejum intermitente para emagrecimento. Então, como eu disse, muita gente fala sobre esse assunto por aí, só que infelizmente muita besteira é dita e muita gente acaba tentando fazer de forma errada, sofrendo, não conseguindo os resultados que procura, porque está cometendo um desses grandes erros ao tentar fazer essa prática. Então agora a gente vai partir já para os 7 maiores erros no jejum intermitente. Vamos ver se você está cometendo algum deles. E o primeiro erro aqui que eu quero começar já direto é te falar o seguinte: não existe competição. O primeiro erro é achar que existe competição. E para isso te mostrar um comentário que eu recebi. O comentário veio: Rodrigo, eu estou em jejum há 84 horas. A minha última refeição foi domingo às 17. Estou me sentindo ótimo. E o único inconveniente é que eu tenho que tomar muita água se não tenho dor de cabeça. Já fiz jejuns de mais 30 jejuns longos entre 24 e 72 horas, mas esse está sendo o meu maior. Quando eu quebrar, eu lhe aviso, obrigado. E eu respondi, obviamente, ok, só lembra que não existe competição. A ideia é jejum intermitente, é uma coisa intermitente. E jejuns prolongados pode se tornar um problema se você não sabe o que você está fazendo, né? Então eu particularmente tendo a defender um jejum de 24 horas no máximo ou 36 horas no máximo como estilo de vida. Mais do que isso eu chamo de jejum terapêutico. Isso não é qualquer um que pode fazer, é mais complicado e você precisa sempre do acompanhamento independentemente, mas mais ainda se você quer tentar fazer um jejum mais longo dessa forma. Então veja-se, fazer jejum mais longo não quer dizer que é mais bonito, você não vai ganhar prêmio nenhum ao fazer isso, não é verdade? Então tente perceber que não existe competição nenhuma. As pessoas tendem a achar que isso é bonito, de começar a quebrar recorde, mas lembre-se, não caia nessa tentação, nesse instinto nosso competitivo, né? Leve a sua saúde a sério. Então o jejum tem que ser intermitente, cuidado com exageros, né? Um avanço, o que é? Um avanço é quando você faz uma coisa melhor do que você vem fazendo agora, por menor que seja esse avanço. Isso já é um avanço, não precisa correr uma maratona começando com a maratona. Comece pelo menos a correr 10 minutos por dia, na é verdade? O erro número 2, isso é muito importante, é você não cuidar da sua alimentação antes do jejum intermitente. Você não fazer uma alimentação forte, low carb, por pelo menos 2 semanas antes de você começar a pensar em fazer jejum intermitente. Por quê? Porque é o seguinte, isso vai facilitar muito a sua vida. Se a tua alimentação estiver errada e você começar a fazer jejum intermitente, vai ser um inferno para você. Você precisa regularizar o seu metabolismo antes, porque o objetivo com o jejum intermitente é que o seu corpo consiga se alimentar da tua gordura corporal, na verdade, consiga prover energia para você da gordura e não somente da sua comida, não somente
da glicose que você ingere através dos carboidratos. Se o teu corpo não consegue acessar os estoques de gordura normalmente, você vai ter grandes problemas em ficar e se sentir bem enquanto você faz o jejum. Então, antes de você começar a pensar em jejum, cuide do que é mais importante, do elefante na sala, não é verdade? O elefante na sala é o quê? A tua alimentação. Por isso, invista conhecimento aí e comece a praticar uma alimentação forte, principalmente o mais low carb nesse sentido aí, por pelo menos 2 semanas para você se adaptar e corrigir o seu metabolismo, reprogramar seu metabolismo antes de você começar a pensar em jejum intermitente. E é justamente assim, uma coisa depois da outra, que eu sugiro também no meu programa Código Emagrecer de Vez, e é por isso que tem tanto resultado, porque é feito da forma correta. O erro número 3 aqui é você não ter, quando você come, refeições nutritivas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero falar com você sobre densidade nutricional. No Código Emagrecer de Vez, um dos pilares é a densidade nutricional. São 3 pilares somente. Um deles é a densidade nutricional, que significa quando você provê todos os nutrientes que o seu corpo precisa, né? Quando você provê todos os nutrientes que o seu corpo precisa, ele fica mais saciado, a sua fome fica mais sob controle. Se você, por exemplo, começar a comer pão e massa somente, né? O que vai acontecer? Você vai ter que comer muito disso, vai sentir fome o tempo inteiro, porque o teu corpo está tentando comer o suficiente desse alimento pouco nutritivo para tentar saciar a necessidade de nutrientes do corpo, né? Lembra dos navios antigamente, quando o pessoal teve escorbuto, né? Eles levavam coisas que duravam durante a viagem, ou seja, farináceos, né? Açúcar, etc. O que aconteceu? O pessoal ficou desnutrido, teve escorbuto, etc. Você precisa se nutrir. Quando você se nutre, o que acontece? Você tende a comer menos, porque o teu corpo está nutrido e tende a sentir menos fome. O que vai acontecer se você tiver uma alimentação pouco nutritiva e tentar fazer o jejum intermitente, ou seja, tentar pular uma refeição aqui e ali? Vai ser muito mais difícil. Você vai tender a sentir fome, porque o teu corpo não necessariamente está procurando por energia, mas ele está procurando por nutrientes. O seu corpo quer minerais, quer vitaminas que você não está provendo com a sua alimentação. Agora, se você corrigiu o erro número 2 aqui, que é fazer uma alimentação forte, na verdade, aí você automaticamente vai corrigir esse erro 3 também, porque uma alimentação forte é inerentemente uma alimentação bastante nutritiva, já que segue esse código, né? Onde o segundo pilar é a densidade nutricional. Muito, muito importante. Você precisa ter uma alimentação nutritiva antes mesmo de pensar em fazer jejum intermitente. E é por isso que muita gente que resolve pular uma refeição, pula o almoço, está quase morrendo à tarde. É porque as refeições não são nutritivas e o metabolismo dessa pessoa não está funcionando corretamente. Então não dificulte a sua própria vida. Foque primeiro nos seus hábitos alimentares e depois o que vai além, que é a questão do jejum. O erro número 4, que esse erro é grande, é você fazer jejum intermitente, querer fazer jejum quando você dormiu mal à noite. Veja, muitos dizem por aí que uma noite mal dormida deixa você diabético por um dia. Na verdade, pode ser exagero um pouco, mas não é tanto assim. O que acontece? Se você dorme mal, todo mundo sabe, você se sente muito mal no dia seguinte. O que acontece? O cortisol tende a ficar mais alto na sua corrente sanguínea quando você dorme mal. Cortisol é o hormônio que vai liberar o que? Açúcar no sangue, para te dar energia para seguir em frente. É o hormônio do estresse que a gente sabe. Mas o cortisol é um hormônio que vai tentar levantar a tua glicose do sangue. É um dos motivos que faz com que quando você está sempre estressado, com cortisol alto no sangue, você tenha muita dificuldade para emagrecer. E a mesma coisa quando você dorme mal e quer fazer jejum. Por quê? Você vai sentir muito mais fome no dia seguinte. Não sei se você já percebeu, se você não dormiu, passou a noite em claro, dormiu mal, que você acorda sentindo mais fome no outro dia. Isso é normal, tá? Então é melhor você não pensar em fazer jejum quando você sabe que não dormiu bem, porque dormir bem é a base de tudo. Isso vai te dar mais benefícios do que qualquer otimização que você está procurando. Então se você não dormiu bem, já presta atenção, decida fazer o jejum no outro dia. Não tente fazer no mesmo dia, porque vai ser muito mais difícil para você e provavelmente contraprodutivo. Por que vai ser contraprodutivo? Você já está estressado. Agora você começar a fazer jejum vai ser muito mais difícil. O que vai acontecer? Vai ficar muito mais estressado ainda. Então não dificulte sua vida. Cuide primeiro do elefante na sala, né? E depois cuide de pintar as paredes, né? Tira o elefante e depois você pinta as paredes da casa, não é verdade? Então cuide, o sono e a tua alimentação é muito mais importante. O quinto erro aqui é talvez um dos mais fáceis de resolver. Se você for fazer jejum intermitente no seu dia, não fique de bobeira, ocupe-se, né? Como eles falam, se você ficar de bobeira, ficar ocioso, você vai olhar para onde? Pro bendito do refrigerador, não é verdade? Pra bendita da prateleira. Você tá com um tédio, né? Não tem o que fazer, tá lá ocioso, batendo o dedo na mesa, você vai querer algum prazer. Isso é normal do ser humano. Você quer um prazer de alguma forma, seja comida, seja qualquer coisa, e o mais fácil ainda é ser comida, né? Então se você tá ocioso, vai ser muito mais problemático para você fazer o jejum intermitente. E na verdade, um dos grandes benefícios de fazer o jejum é que você tem muita liberdade e flexibilidade para você ser muito mais produtivo. Então no dia que você vai fazer o jejum intermitente, tente a pegar um projeto bacana para você trabalhar de forma ininterrupta, onde você consiga se focar por bastante tempo e
e até mesmo corre o risco de esquecer que tinha uma refeição no meio. Então ocupe-se, mantenha sua cabeça ativa, mantenha seu foco, trabalhe, ocupe-se com alguma coisa no dia que você resolver fazer o jejum. Isso vai te ajudar muito, muito, muito. O próximo erro aqui é você começar a tornar exceções a regra. O que eu quero dizer com isso? Se você começa no seu jejum intermitente a tomar bebidas com alguma caloria, digamos, você começa a colocar um pouco de creme no teu café, um pouco de óleo MCT ou óleo de coco no teu café, a priori nada muito terrível, mas é muito fácil a gente começar a fazer isso seguido, mais seguido, e aí você começa a fazer todo o período do teu jejum tomando alguma caloria em forma de bebida. A gente fala, talvez não quebre o jejum colocar óleo de coco no seu café. Porém, esse óleo de coco está na corrente sanguínea, está no teu corpo, né? São calorias extras que você está colocando. Então, se o teu objetivo é autofagia, é jejum intermitente, reprogramar seu organismo, talvez não seja a melhor escolha. Então, cuidado para exceções não se tornarem a regra. Se você sentindo uma fome do caramba e quer estender teu jejum, tudo bem tomar um MCT com um café, né, um óleo MCT ou TCM que chama em português, ou um óleo de coco, um pouco de manteiga, aqui e ali para dar aquele boost para você conseguir estender aquele jejum. Nada muito ruim a respeito disso, mas cuidado quando isso se torna rotina, você vai sabotar os seus resultados, principalmente se o teu objetivo é jejum para emagrecimento, né? Você está ingerindo essas calorias extras, o corpo vai queimar elas e não a caloria que está estocada, porque é mais um trabalho metabólico, tirar o que está estocado do que queimar o que está disponível na corrente sanguínea, né? Então tome cuidado com isso. E o último grande erro aqui também, extremamente fácil de solucionar, é você não tomar água o suficiente. Muitas vezes fome pode ser meio confundido aí com sede, na verdade. Então eu sugiro que você tome bastante água, se mantenha hidratado, faça chá, faça café preto, sem açúcar, sem nada, e tome à vontade, né? Chá de várias formas aí, chá gelado, chá quente, como você preferir, água com gás, água sem gás, como você preferir. O importante é você se manter hidratado durante o jejum, porque isso vai tornar o teu jejum mais tranquilo, né? E você, como vai estar hidratado, você vai tender a não confundir tanto isso com fome, não é verdade? Então essa é uma outra dica fácil, é um erro grande que eu acho que as pessoas esquecerem de comer, né? Não comerem, mas também não se hidratarem durante o jejum. Então você pode receber sinais diferentes do corpo que você pode confundir com fome, né? Então, ao invés, se você acha que está com fome, tome um belo copo de água, assim, um belo copão, assim, aproveite aquele copo e depois, nos 10 minutos, veja se você está com fome ainda, né? Essa é uma dica fácil de você fazer no seu dia a dia, se você se aventurar pelo jejum. E outra coisa que eu quero falar aqui, se você tenta fazer jejum intermitente e você pula uma refeição, por exemplo, você acorda e não toma o café da manhã, vai só almoçar, e você se sente mal, ou com dor de barriga, se sente com dor de cabeça, para baixo, se sente mal mesmo ao pular uma refeição no teu dia, isso é sinal que alguma coisa está errado. Isso, na minha opinião, é o sinal que você não está pronto ainda para fazer jejum intermitente, porque você tem o elefante da sala para cuidar, que pode ser a tua alimentação, pode ser o seu sono. Pular uma refeição e se sentir mal não é normal. Imagine só em questão de sobrevivência, você vai fazer uma trilha na floresta, né? Se você começa a trilha de manhã e acontece que você perde a tua mochila e você não tem teu almoço e está longe de casa, imagine se você tiver dor de barriga, dor de cabeça, sentir mal, não conseguir nem caminhar, você vai morrer, não é verdade? Então, como sobrevivência, pense, não faz sentido nenhum a gente não conseguir ficar sem comida por um tempo. E a gente sabe que a gente consegue ficar muito tempo sem comida, né? O problema é que nosso metabolismo, se ele estiver adoecido, funcionando de forma errada, a gente pode sofrer muito quando a gente pula uma refeição. Então, se o seu corpo está sinalizando para você que você está se sentindo mal quando pula uma refeição, fica umas 5, 6, 8, 10 horas sem comer, 12, 16 horas sem comer, por exemplo, você sente mal, você precisa talvez corrigir as coisas que vêm antes, as coisas mais importantes que eu falei, o sono e também a sua alimentação e a densidade nutricional da sua alimentação. E agora, para fechar com chave de ouro, quer ver um resultado bacana de emagrecimento feito de forma correta? Veja comigo na tela agora esse casal sensacional que perdeu junto 52 quilos, ó, juntos já são 52 quilos a menos, né? Que sensacional! Eu adoro de ver resultados assim quando é em família, né? O marido começa a fazer, a esposa segue, ó, filho, amigo, cunhado, todo mundo emagrece junto e muda de vida. E essas pessoas perderam peso de forma correta, arrumando alimentação forte, como eu falei, e depois fazendo de forma correta o jejum intermitente, semana a semana, de forma estratégica. Se você tem interesse nesse tipo de coisa, eu ensino passo a passo isso, uma semana de cada vez,
tudo detalhado para você seguir no meu programa Código Emagrecer de Vez, né? Então se você se inspira por resultados assim, você pode entrar no programa Código Emagrecer de Vez também com risco zero, garantia 100%. É só você entrar aí agora no final do vídeo, vai lá, código emagrecerdevez.com.br, dê uma olhadinha lá com seus próprios olhos, isso vai te ajudar, eu prometo, ok? No mais, espero que tenha ficado claro para você esses 7 enormes erros sobre jejum intermitente aqui, eu espero que você não os cometa, isso vai deixar sua vida muito mais tranquila, muito mais feliz. Semana que vem eu tô aqui novamente para passar mais informação sobre assuntos que podem ajudar a ter o melhor estilo de vida saudável. Grande abraço, a gente se vê, até lá!